Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com tudo preparado para fazer um culto muito poderoso, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Então sejam todos muito bem-vindos a esse culto de celebração. Envie o link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos evangelizar, ganhar vidas e adorar o nosso Deus. Um bom culto, sejam bem-vindos.
Glória a Deus, queridos. Que tempo poderoso de louvor, de adoração, onde eu tenho certeza que a presença de Deus, ela invadiu a sua casa, inundou aonde você está e você foi poderosamente abençoado por Deus. É muito bom ter vocês aqui, a sua família, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma grande alegria poder estar tendo a honra, de estar na sua casa, no seu trabalho, cultuando a Deus junto com você, através dessa ferramenta tão poderosa, através do nosso canal. Então, que bom que você está aqui. E agora, aquele momento tão especial, tão poderoso, aonde nós tiramos uma selfie, publicamos nas nossas redes sociais, espalhamos a alegria do Senhor. Neemias declara que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, é o nosso Minuto Conexão. Prepara aí o seu celular e junta quem está com você. Se você estiver sozinho, tira a foto a si mesmo e você vai ter 1 minuto para postar a sua foto nas redes sociais. Então, você está preparado? Eu vou contar até 3 e depois você vai ter 1 minuto, que é o nosso momento conexão. 1, 2, 3, minuto conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos participar juntos, desse momento tão poderoso, que é o momento de contribuir, de expressar generosidade, o quanto nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito na nossa igreja, através de nós. Eu não sei se você está acompanhando, mas conseguimos, essa semana que passou, concluir a primeira fase proposta para a reforma da nossa igreja. Agora nós vamos avançar. Eu quero encorajar você a continuar contribuindo, continuar participando conosco, porque você está investindo em um solo que é fértil. Nós estamos em reforma, dividimos por fases, agora vamos entrar aí na próxima fase e nós contamos com a sua contribuição, com o seu investimento. Você pode fazer isso através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, dar uma oferta, entregar uma oferta especial, uma oferta generosa para ser aplicada na obra de reforma do nosso templo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, na verdade vai continuar te abençoando poderosamente. E nesse tempo de ofertório, eu quero trazer um Drops, uma série de mensagens, onde nós vamos começar a falar sobre o zelo com a casa do Senhor. Se você está com alguém aí, fala assim para essa pessoa: zelo com a casa do Senhor. Nós entendemos que nós, seres humanos, somos a igreja, que nos reunimos no templo, um lugar especial, um lugar consagrado a Deus. E no nosso caso aqui, na Doutor Porciúncula, 1598, é o templo da Paz Church São Gonçalo, um lugar tão especial que Deus
tem nos dado o privilégio de congregarmos aqui como igreja. E é minha obrigação, é sua obrigação, zelar por esse lugar, cuidar desse lugar, investir nesse lugar. Esse lugar ele precisa ser tão ou mais, cuidado do que a nossa própria residência. É isso mesmo, porque aqui é o lugar que a igreja do Senhor se reúne. Eu quero ler esse texto com você, que está ali em Ageu, um texto bastante conhecido, Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Ageu, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de linho de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Eu vou parar por aqui, porque é um drops, é uma pequena porção, e nos próximos cultos eu vou estar trazendo outras porções fundamentadas nesse texto. Nós vamos aprender juntos princípios poderosos a fim de zelarmos, a fim de cuidarmos da casa do Senhor, desse lugar que nós nos reunimos, que nós congregamos como igreja. E é interessante, se você prestar atenção nesse texto, que a palavra do Senhor ela vem sobre o profeta Ageu, e ele diz que assim diz o Senhor, este povo afirma que ainda não chegou o tempo de reformar ou de construir a casa do Senhor. Percebe, queridos? Então, a palavra não era do Senhor, a palavra não era do profeta Ageu. Ele afirma que o povo estava falando isso. E aí eu quero pensar com você no primeiro princípio muito poderoso para que aprendamos a necessidade, a importância de cuidarmos da casa de Deus. O primeiro princípio que eu quero falar com você, e vou ficar só nesse: cuidado com as palavras contrárias. Isso pode minar a sua fé. Percebe? O povo havia levantado um boato mentiroso que ainda não era o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Era algo que o povo havia inventado, não tinha nada a ver com Deus. E Deus usa o profeta Ageu para trazer uma grande advertência. Então, queridos, cuidado com as palavras contrárias. Isso pode minar a sua fé. Nos nossos dias não é diferente. As pessoas falam tantas coisas acerca dos dízimos, acerca das ofertas, e isso às vezes mina o coração das pessoas ao ponto delas não contribuírem, delas não fazerem aquilo que a palavra de Deus ordena que seja feito. Então, cuidado, coloque filtros espirituais, porque o caminho para sermos abençoados financeiramente é sendo dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor. Não existe outro caminho. Então não aceite palavras contrárias, não aceite palavras distorcidas em relação a esse assunto. Ouça aquilo que a Bíblia fala, ouça aquilo que nós temos ensinado, ministrado sobre a sua vida, e seja muito abençoado por Deus. Vamos orar juntos para que depois
você tenha um tempo para devolver o seu dízimo, para entregar a sua oferta através do nosso QR Code, transferência bancária. Você tem vários canais para fazer isso e expressar a sua gratidão e a sua generosidade. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor proporciona para nós como igreja. Nós queremos ter filtros espirituais em nossos ouvidos, para que as palavras contrárias, as palavras mentirosas, não venham minar a nossa fé. Deus, que possamos ser encorajados pelas verdades que estão contidas na Tua Palavra. Nos abençoe como igreja, Senhor, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está agora conectada, que está agora participando desse culto, ó Deus, que as portas de emprego sejam abertas, que as causas sejam liberadas, que o Senhor opere o sobrenatural na vida desse irmão, dessa irmã, nessa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, querido? Não fala assim comigo, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Agora você vai ter um tempo para fazer isso. Fique bem à vontade. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Paz. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e em alguns casos online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Olá, nós vamos começar hoje uma série de mensagens cujo tema é Tempos ou Ventos de Restauração. Por que tempos ou ventos? Porque tempos fala realmente do agir de Deus de forma soberana na história, no tempo certo, Deus jamais se atrasa. E ventos, porque nós vemos a ação do Espírito Santo trazendo um frescor, um renovo e um vento de mudança na história do povo. E essa mensagem não apenas tem um sentido histórico, sociológico, da saída do povo que estava no exílio, retornando à terra que eles precisavam
reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir os muros. Mas fala também sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus está fazendo hoje em nós e através de nós, restaurando a nossa vida desde o momento em que nós decidimos caminhar com Cristo. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura primeiramente de Esdras, capítulo 1, verso 1. Diz assim o texto: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. A primeira coisa que nós precisamos ter muito claramente é que Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor do tempo e da história e Ele jamais se atrasa. Deus sabe perfeitamente o tempo dele agir. E nós não precisamos ficar lembrando a Ele. Ele sabe o momento certo de agir. Apesar de nós orarmos, fazermos petições, agradar o coração do Senhor através de adoração e louvor, nós precisamos entender que Ele tem o domínio do tempo em suas mãos. E diz esse texto que no tempo propício, exato, Ele desperta o coração do governador Ciro para que liberasse o povo. A profecia dada a Ciro em Isaías já havia sido feita muito antes até de Ciro existir, o nome dele já havia sido ventilado. E essa profecia de Jeremias, ela foi dada antes mesmo do povo ir para o exílio em Babilônia e ficar 70 anos. Jeremias não só falou que eles iriam para a Babilônia, mas ele disse que eles voltariam. E é nesse clima de retorno em que nós vemos as famílias retornando, o povo se organizando para retornar à região, à cidade de Jerusalém, que nós vemos esse contexto dessa mensagem. Por favor, acompanhe comigo o capítulo 3, versos 1 em diante. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Selatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Eu vou parar por aqui, porque nessa introdução da mensagem nós vamos chegar apenas nesse início. A primeira coisa que nós percebemos é que eles se juntaram como um só homem. E isso não fala propriamente da atitude de Deus. Deus já havia liberado a volta deles. Deus havia abençoado. Eles estavam ali não em desobediência, eles estavam ali com legalidade governamental e política para estar ali, independentemente dos povos que estavam ao redor. Então eles tinham cobertura política, eles tinham autorização e legalidade. Mas nesse ponto eles também precisavam agir. E aí você vê a atitude deles em relação a essa missão que eles tinham recebido. E a primeira delas é unidade. Unidade é essencial para que possamos conquistar a vontade de Deus para a nossa vida de forma individual ou coletiva. Unidade familiar, unidade com o seu grupo ministerial, unidade na igreja, unidade uns com os outros. Vamos ver alguns textos que a Bíblia fala sobre a importância da unidade. O primeiro deles é 1 Coríntios 1:10. Lendo agora
na nova versão internacional. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Nós vemos aqui a importância de concordar com o que é falado, concordar com os pensamentos em um parecer. Aqui fala de unidade de propósito. Nós somos diferentes, nós temos diferenças de personalidade, de temperamento, de história, de escolaridade, porém, nós temos que preservar a unidade entre nós, a unidade de propósito. Quando o Senhor fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, quando nós recebemos a comissão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, o Senhor espera que nós tenhamos unidade de propósito. O reino de Deus é um e nós precisamos, unidos, investir no reino de Deus. Temos que ter o propósito de abençoar, o propósito de instaurar o reino de Deus, de expressar o amor de Deus. Um outro texto é Efésios 4:3, que diz: faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, ela precisa ser desejada com esforço. Nós precisamos nos esforçar para andar juntos. Já viu como é fácil a gente não querer andar junto? Eu tenho a ideia que você tem a sua, você vai para um lado e eu vou para o outro. Mas isso não é unidade. Unidade é caminhar juntos no mesmo propósito, apesar de termos diferenças. E essas diferenças, elas podem agregar um ao outro. Uma outra referência é Filipenses, capítulo 1, verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, que fala de unidade de fé. Nós temos um Deus que é maravilhoso, Ele é Pai de todos, Ele é Senhor de todos e nós somos irmãos. Nós pertencemos à família de Deus e temos que ter uma unidade com Ele e uns com os outros. Uma outra característica que nós vemos da atitude em relação ao povo é a restauração do altar. Restauração do altar aponta para o lugar de culto, aponta para a adoração. Nós entregamos nossa vida a Jesus. Nós passamos a viver em novidade de vida e a nossa vida, o nosso corpo, como diz lá em 1 Coríntios 6, se torna templo do Espírito Santo e agora nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, que é a adoração, que é a obediência, que é o amor por Deus. Lá em João 4, nós vemos que naquela conversa do Senhor com a samaritana e depois com seus discípulos, Jesus fala sobre adoração. Jesus fala que Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamente quando Ele está conversando com a samaritana, Ele explica isso para ela, porque ela fala, só em Jerusalém vocês dizem que é lugar para adoração. E Jesus fala, não. Chegará um momento em que Deus, essa questão de Jerusalém como referência física, histórica, ela tem o seu valor, mas ela não pode limitar o agir de Deus. Então chegaria um momento em que todos, em todos os lugares, poderiam encontrar Deus, adorar a Deus em espírito e verdade. Então é a restauração do altar. E a primeira questão que nós precisamos ver, e eu vou ficar nela hoje nessa mensagem, é em relação à entrega.
A primeira atitude, a atitude de sacrificar, de fazer o holocausto, fala sobre entrega, fala sobre sacrifício. Nós podemos ler em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Esse sacrifício fala sobre entrega. Nós vemos também na Bíblia que o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito, um espírito agradável. No Salmo 51 nós lemos isso, que Deus ele procura que tenhamos um coração humilde na presença dele, um coração contrito. E eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta: o que estamos entregando, cedendo, sacrificando quando adoramos a Deus? O que o Senhor quer que você deposite no altar? Essa é uma pergunta que eu faço para você e para mim. Muitas vezes nós precisamos abrir mão do nosso tempo para estar mais com Deus. Abrir mão daquilo que pode não ser tão ruim, mas não seria o melhor de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Você está disposto a abrir mão, a renunciar e a sacrificar? Nós vivemos no meio de uma geração em que ninguém está querendo sacrificar nada. As pessoas só querem viver para si, para ser feliz, para serem felizes e cumprir o seu próprio propósito. Mas nós vamos na contramão desse sistema. E o chamado do Senhor continua o mesmo. Continua o mesmo. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E quem é que vai ter a coragem de falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E para ser enviado, eu preciso renunciar. Eu preciso abrir mão e ser um adorador em espírito e em verdade, não apenas de palavras. Amém? Que esse seja o desejo do teu coração e do meu coração. Nós vamos ficar apenas nesses dois tópicos hoje. A atitude do povo em relação àquele momento tão importante de restauração. Primeiro, unidade. Eles estavam unidos em propósito. Segundo, a disposição de dar entrega, a adoração, a restauração do altar. Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias. Eu acredito que nós também estamos vivendo tempos e ventos de restauração. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, tirar aquilo que está mofado, aquilo que está envelhecido, aquilo que precisa ser renovado e nos levar a uma nova qualidade de vida. Abençoa as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, as que ainda ouvirão, para que elas possam entender e alcançar o seu propósito para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Nós temos aqui um telefone de contato, você pode entrar em contato conosco, vai ser muito bem recebido. Por favor, curte, compartilha, comenta o que você achou dessa mensagem e nos ajude a divulgar o nosso canal. Que Deus abençoe você abundantemente.